Olá, seja bem-vindo a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Hoje vamos falar do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos falar dos itens 1 a 4 e 9. Como é comum no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo começa com citações, passagens dos evangelistas. No caso aqui vamos ter passagem de Mateus, Lucas e Marcos. Depois tem o comentário de Allan Kardec e em seguida tem a instrução de um espírito. Hoje vamos ter aqui a instrução de Erasto, que foi discípulo do apóstolo Paulo e que depois foi benfeitor, integrante da pleiade de espíritos que passaram a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita a Allan Kardec. Antes, porém, convidamos a todos para elevar seus pensamentos a Deus numa prece, agradecendo o Senhor por essa imensa oportunidade de conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo, de refletir sobre suas palavras e que elas possam, Senhor, entrar em nossos corações como uma semente em um solo fértil, que possa germinar, crescer, florescer e dar bons frutos em nossa evolução espiritual. Agradecemos ao Mestre Jesus e aos bons amigos espirituais que estejam conosco. Muito bem. Bom, pelo título, nós já sabemos, mais ou menos do que se trata o assunto. Vamos falar aqui dos falsos profetas. Vamos começar alinhando o significado da palavra profeta. O que é um profeta? Terezinha Oliveira, Dona Terezinha, que atuou muitos anos, quase a vida toda, em nossa casa espírita, ela desencarnou em 2013, ela escreveu um livro, Na Luz da Mediunidade, e dedicou um capítulo justamente a este tema. E ela nos diz o seguinte, ela começa lembrando aquele episódio de Jesus no poço de Jacó, quando ele encontra aquela senhora, aquela mulher, e ele anuncia, ser portador da água viva, da qual se alguém beber nunca mais terá sede e fará nele uma fonte a jorrar eternamente. É claro, o mestre se referia ao conhecimento espiritual, que sacia a sede do saber e se constitui, naquele que o possui, base para o incessante crescimento de novas ideias e informações. A mulher, sem entender este simbolismo, ela fica interessada em obter aquele líquido precioso e aí ela pede, dá-me dessa água. E Jesus diz, chama teu marido e volta aqui. Ela fala, não tenho marido, responde ela. E Jesus afirma, teve 5 maridos e o que tens hoje não é o teu marido. A mulher, surpresa, diz, Senhor, vejo que és profeta. Em outro episódio relatado na Bíblia, diz que o mestre, ao ser levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e anciãos reunidos vendaram-lhe os olhos e, cuspindo em seu rosto e o ferindo com socos e bofetadas, disseram, Cristo, profetiza e diga quem foi que te bateu. Acreditavam que todo profeta seria capaz de falar de todas as coisas, de adivinhar as coisas. Jesus, é claro, poderia ter respondido, ele poderia saber, claro, quem o tinha agredido, mas ele não quis dar vazão à ironia daqueles homens que acreditavam que o profeta era simplesmente um adivinho, um vidente. Alguns profetas tiveram mesmo a premonição do futuro, seja por intuição, dele próprio, ou seja por revelação providencial, que para transmitirem advertências aos homens. Uma questão útil. Como muitos desses eventos que foram preditos realmente aconteceram, então o dom de predizer o futuro foi visto assim como um dos atributos
da qualidade de um profeta. E as palavras profecia, predição, premonição acabaram se tornando sinônimas. Mas afinal, o que é um profeta? A palavra profeta vem do grego e significa o que fala por, pessoa que fala em lugar da outra, um porta-voz, um intérprete. Então, nos tempos bíblicos, profetas eram aqueles homens que falavam em nome de Deus, ou seja, eram seres especiais que muito conheciam, que sabiam o que ninguém sabia. Em hebraico, a língua materna do povo judeu, profeta é a pessoa que anuncia algo. Em inglês, o substantivo utilizado como sinônimo de profeta significa inspiração. Allan Kardec vem nos dizer exatamente o que é a palavra profeta e tem um significado um pouco mais amplo, não é? É todo mensageiro de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, então, ser profeta sem fazer predições, sem fazer premonições. Os profetas podem ser seres encarnados, assim como nós, ou desencarnados, como espíritos. Como encarnados, podem ter acesso a um conhecimento que ninguém tem via mediúnica, ou seja, ele pode ser inspirado ou mesmo o espírito falar por meio dele, através dele, e aí ele ser um intermediário, não é? Ou ele pode falar, ser um mensageiro de Deus por meio do seu próprio conhecimento espiritual, né? Pela sua própria intuição. Mas a gente não vai aprofundar aqui o meio que o profeta adquire para o conhecimento que ele transmite. O que nós vamos falar aqui, que é o tema do nosso evangelho, é sobre aqueles que fazem falsas profecias. Não desprezeis as profecias, disse o apóstolo Paulo, mas julgai todas as coisas e retende o que é bom, ou seja, julgue aquilo que você assimila e guarde para si o que você acha que é bom. Aí Jesus nos aconselha: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas e que por dentro são lobos vorazes. Nesta passagem, relatada por Marcos e também pelo evangelista Mateus, diz que Jesus estava saindo do templo e um dos seus discípulos, maravilhados com a arquitetura do prédio, né, do templo, disse: mestre, olha que pedras, olha que edifício. E Jesus, lhe respondendo, disse: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E se assentando no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, mestre, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, lhe respondendo, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque não virão em meu nome, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Porquanto se multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, continua Jesus Cristo falando: se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou lá, não lhe deis créditos, pois virão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, grandes milagres e maravilhas tais que, se fora possível, até os próprios eleitos se enganariam. Então vejam, existem falsos profetas que agem de boa fé, porque
eles mesmos estão enganados ou sugestionados, às vezes por espíritos obsessores, não é? E eles pensam que são profetas, pensam que são mensageiros de Deus. Eles não agem de má fé, não existe maldade em seu coração, apenas são ingênuos e se deixam levar e influenciar por forças, não é? Que acabam o levando para aquele caminho. Agora, existem sim aqueles que agem de má fé conscientemente. Querem fazer pensar que eles têm um poder sobre-humano e estão investidos de uma missão divina. Possuem certos conhecimentos e exploram em proveito de si próprio, de suas ambições, de sua vaidade, de seus interesses, né? Pelo anseio de domínio das pessoas. Então, esses são bem perigosos, temos que tomar cuidado. Agora, como reconhecer um falso profeta? O próprio Cristo nos ensina. Ele diz assim: vós os conhecereis pelos frutos. Pode-se colher uvas junto aos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. Isto foi relatado por Mateus no capítulo 7, versículos 15 a 20. E Jesus diz ainda: o homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma frase bem conhecida da gente, não é? A boca fala do que está cheio o coração. Dificilmente alguém consegue enganar durante muito tempo. Dificilmente alguém consegue manter e alimentar uma postura que seja diferente da sua natureza. Em algum momento a máscara cai, não é? E nós precisamos estar alertas. Então, esta é a receita. Reconhecemos os bons profetas pelo seu caráter, pelos seus caracteres morais, pelas suas boas ações, pelos bons resultados que produzem, por aquilo que trazem em suas mensagens. E temos que analisar se essas pessoas realmente vivenciam aquilo que falam, certo? Porque a postura tem que ser condizente com as palavras. Então, lembrando também que os espíritos podem nos enganar, não são só os profetas, aqueles mensageiros que se dizem, né, mensageiros do Senhor, encarnados. Os espíritos também podem nos enganar. João, o evangelista, recomenda: amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitas pessoas pensam que só porque a mensagem vem de espíritos, ela é verdadeira. Muitas pessoas acreditam nisso. Tudo que é psicografado, é de espírito, né? Então é bom, é confiável. Vamos tomar cuidado. Allan Kardec percebeu logo isso, quando estava elaborando a codificação, que não podia dar crédito a tudo quanto é espírito, a tudo que os espíritos falavam. Ele recebeu mais de 3.000 psicografias que vieram de toda parte do mundo. Os espíritos estavam pipocando ali em todo canto do mundo e mandavam essas mensagens, as psicografias para Allan Kardec, e Allan Kardec fazia a triagem. Então diz que de mais de 3.000 que ele recebeu, só 100 eram publicadas, eram passíveis de serem publicadas. Porque, gente, vamos pensar. Quando nós desencarnamos, não viramos anjos. Nós vamos chegar no além iguaizinhos ao que somos, com todo o nosso conhecimento, com as nossas ignorâncias, com as nossas virtudes, com as nossas imperfeições. Vamos ser iguais. Então, no além, existem muitos espíritos
que não têm todo o conhecimento. E eles podem passar mensagens errôneas, com conceitos errados, e podem levar as pessoas a acreditarem naquilo que não é verdade. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Quantos livros atualmente se dizem espíritas seriam jogados fora por Allan Kardec? Podem ser intitulados livros espiritualistas. São ficções. Não tem nenhum problema, mas não podem se dizer espíritas se não seguirem rigorosamente os preceitos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, neste Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, são as obras básicas fundamentais da codificação. E a gente vê tanta ficção misturada nessas obras, nesses livros todos. A cada dia surge um novo livro espírita, que se diz espírita. Então, lendo esses livros e acreditando em tudo que eles falam, estamos nos deixando levar pelos falsos profetas. Não é? E por que nós nos deixamos enganar por eles? Justamente pela nossa ignorância das coisas espirituais, porque nos deixamos impressionar pelas aparências, pelas coisas místicas, exóticas, pelos poderes ocultos, por aquilo que é maravilhoso, que é fenômeno. É a nossa credulidade que enseja o surgimento desses falsos profetas. A fé tem que ser raciocinada, falamos muito isso na doutrina espírita. Nós precisamos sempre, tudo que nós recebemos, seja por alguma mensagem psicografada, seja um livro que a gente leia, seja uma palestra que a gente assiste pela internet, não é? Nós precisamos sempre ter um crivo e pensar, será que isto realmente está dentro da doutrina espírita? Podemos dizer que isso seja espírita, não é? E será que está de acordo com o Evangelho do Mestre Jesus? Precisamos sempre passar por esse crivo. Tem sempre que ser assim, todos os âmbitos. Veja que hoje em dia a internet dá a possibilidade para qualquer pessoa divulgar maciçamente as suas ideias. Não podemos acreditar em tudo. Quantas fake news, não é, existem por aí? E em se tratando de coisas espirituais, tem muita informação ruim veiculada. Durante a fase de reclusão da pandemia, nós assistimos coisas absurdas, que não passaria pelo crivo do Evangelho do Mestre Jesus. Então, por isso é importante nós termos sempre a ideia de que é preciso estudar para poder ter esse senso crítico. Vamos ver o que o Espírito Erasto, na instrução que ele nos dá, nos fala. Ele diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste que estamos vivendo, se elabora a transformação da humanidade. Veja que ele escreveu isso, o Espírito Erasto escreveu em 1862. 160 anos atrás. Isso vale, como ele diz, é útil em todos os tempos, vale para os dias de hoje. E ele continua dizendo: pois nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se colocam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda e é dever de todos os homens honestos desmascará-los. Deus confia as missões importantes somente àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las. Para impulsionar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre os espíritos mais avançados, os que já passaram por provas em outras existências, pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados
e pela influência moralizadora de suas obras, não é? Vejamos Jesus, um grande missionário, um espírito que nada mais tendo a cumprir, chegando ao topo, né, em sua pureza, em sua perfeição, veio aqui na Terra trazer a sua mensagem para todos nós. Ele foi até hoje, né, modelo, é o nosso modelo, é o nosso guia. E tudo o que ele falou naquela época é válido até hoje, porque são conhecimentos eternos, de acordo com as leis divinas, né? Que são perfeitas, que são imutáveis. Outra consideração a fazer, continua o Espírito Erasto, é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o seja. Olha que interessante que ele fala, gente. Eles cumprem o que foram chamados a fazer pela força do seu próprio gênio, da sua própria natureza, ajudados pelo poder oculto que os inspira e os dirige. E que esse poder oculto normalmente vem de espíritos ainda mais superiores. Ou seja, o profeta que é o profeta mesmo, que é o mensageiro de Deus, ele não fica falando o que é. Está na própria natureza dele, ele faz aquilo de uma maneira espontânea, natural. Não é? Em suma, diz Erasto, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os falsos falam, não é, muito que eles são os enviados de Deus, eles deixam isso claro o tempo todo. E aí Erasto faz a comparação. Aqueles que são os verdadeiros são humildes e modestos. Já os outros são orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos, não é? Com certo receio de serem descobertos. Esses impostores foram vistos passando-se por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade. Encontraram pessoas suficientemente crédulas para aceitarem os seus embustes. É claro que eles só avançam quando eles sentem que existe uma ressonância. Eles sentem que existe alguém ali aceitando aquilo que eles estão falando. Então, Erasto nos diz: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, pois muitos impostores se apresentarão como missionários de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os aguarda. Podeis estar certo, conclui Erasto. Então, meus amigos, estejamos atentos. Vamos procurar estudar mais, principalmente o Evangelho do Mestre Jesus, as passagens, quanta sabedoria, quanto conhecimento bom, interessante o Mestre traz, não é? Para que nós possamos estar preparados para quando receber alguma informação, tratarmos esta informação com a devida maneira que ela deve ser tratada, não é? Fazendo crivo, sabendo o que é certo, o que não é, não condenando quem fala, não é a nossa ideia, não é condenar as pessoas, não é julgar, apenas saber o que nós vamos reter de conhecimento, o que nós vamos trazer para dentro de nós. Isso é importante, né? Vamos procurar então estudar para desenvolver em nós esse senso crítico, capaz de triar corretamente o que devemos absorver e o que devemos descartar. Seja a mensagem vinda de médiuns, ou de oradores, ou de escritores, né, nos livros, vamos sempre ter um olhar atento. É essa a mensagem desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos
que todos tenham conseguido absorver a mensagem do Mestre Jesus e que tenhamos conseguido passar. Agora, depois de refletir sobre esse aprendizado, vamos convidar a todos também para encerrar a nossa estada aqui com uma prece e uma vibração. Novamente, vamos elevar os nossos corações ao alto, agradecendo ao Mestre Jesus por essa mensagem e por tantas outras que Ele nos traz, por tanto conhecimento, que nos ajuda no dia a dia, nos faz ser mais fortes, nos consolam nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, abrem um caminho de esperança, de porvir. E assim, Senhor, por toda essa ajuda, estando agradecidos, queremos pedir nesse instante que todas as pessoas de toda a humanidade possam também ter acesso ao bom conhecimento, às mensagens verdadeiras, que possam, Senhor, saber triar aquilo que é bom, saber discernir entre o bem e o mal e cada vez mais poder fazer o certo. Que haja mais responsabilidade social, conscientização ambiental e principalmente, Senhor, mais amorosidade. Abençoe a todos nós, a nossa família. Abençoe, Senhor, todos os benfeitores espirituais e todos aqueles que têm o propósito no bem. Que eles possam, Senhor, seguir neste caminho. E aqueles que não estão neste caminho, Senhor, que também sejam abençoados, que possam seguir pela trilha do que é certo, que possam, Senhor, terem a consciência dos seus atos, para que possam melhorar como pessoas e como espíritos. Obrigado, obrigada meu Pai, obrigada Mestre Jesus, obrigada bons amigos espirituais. A todos o nosso abraço carinhoso.